Hoje Deus nos deu um tema maravilhoso. Fico maravilhado quando Deus Ele fala conosco para nos instruir na palavra dele. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. A igreja encontrou, amém? A palavra de Deus diz assim: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Além de poder se assentar, ficar à vontade. A palavra de Deus ela nos ensina a respeito do livro de Apocalipse, onde traz livros das obras e o livro da vida. O livro das obras, irmãos, a palavra de Deus diz que cada atitude, que cada obra que é feita na face da terra, a palavra de Deus diz que são escritos no livro das obras, e nos livros das obras, a obra de cada um de nós. A obra do ser humano é escrita ali. E é sobre isso que nós vamos hoje meditar. Se você quiser um tema para lembrar mais fácil, nós vamos tentar responder essa pergunta. E os seus atos não estão escritos nos livros das obras, juntamente com seus nomes, no livro da vida do Cordeiro? Então, os seus atos, as suas atitudes, as suas obras não estão escritas nos livros? E também, os seus nomes não estão escritos juntamente também no livro da vida? Como a gente já aprendeu um pouquinho, irmãos, o livro da vida, ele é definido aqui na Bíblia no Apocalipse capítulo 5, onde a gente já estudou um pouquinho sobre um livro que é o mais importante de toda a história da humanidade. Um livro que a Bíblia Sagrada diz que no momento que João estava ali na ilha de Patmos e Deus ele revelou para ele o que ia acontecer no futuro, ele contemplou o livro da vida e ele falou essas palavras aqui que nós vamos ler agora. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes
e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. O número deles era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que estava no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, capítulo 5 de Apocalipse, ele vai contar do livro da vida. O livro onde está escrito o nome de todos aqueles que vão ser salvos. Como a palavra de Deus diz, que nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 20, fala dessa maneira, ó: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se o nome de cada um de nós não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ser condenados, vamos ser jogados dentro do lago de fogo. E o lago de fogo, para vocês, às vezes que não sabem o que é, o lago de fogo não é o inferno. O lago de fogo já é o lugar definitivo onde todos os que desobedecerem a Deus, onde os demônios, onde o diabo, onde a besta, onde o falso profeta, onde o anticristo vão ser jogados, e ali eles vão ser atormentados eternamente, conforme a gente já estudou na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada diz que então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Então o inferno, essa prisão que hoje estão lá todas as pessoas que morreram sem Cristo, morreram sem obedecer a Deus, o inferno, que é a prisão dos anjos, que é a prisão daqueles que estão desobedecendo a Deus, o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo também, juntamente com a morte. E ali, aqueles que estiverem dentro do lago de fogo vão sofrer eternamente. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os atormentava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, como a gente aprendeu nos outros estudos, a Bíblia Sagrada diz que o inferno, ou o lago de fogo, depois vai ser o lugar de sofrimento definitivo. Ali não vai haver mais nenhuma forma de escapar, ou de simplesmente parar de sofrer. Como a gente aprendeu nos outros estudos, a Bíblia Sagrada diz que não tem como nós suicidarmos lá no inferno. Não tem como nós suicidarmos se nós formos lá para o lago de fogo, no lago de fogo. Os demônios, eles não podem deixar de ser demônios ali.
ou deixar de existir. O diabo, ele não pode, ou ele não tem como, não tem condição dele tirar a sua vida, dele se autodestruir. E a gente aprendeu que a eternidade, a imortalidade está na mão do próprio Deus. É Ele que tem a imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. E aí hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Os atos das pessoas, a obra das pessoas estão sendo escritas nos livros. Eu lembro um dia, irmãos, que eu levantei de manhã cedo e eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus, isso é verdade. Os atos estão escritos no livro das obras ali. Aí eu estava fazendo um curso de técnico em segurança do trabalho. E era o dia da gente fazer um teste lá, uma simulação, um curso de mergulho de salva-vidas dentro de uma piscina. Aí no momento que eu levantei de manhã cedo, eu falei para mim mesmo, o que é que eu quero escrever no livro hoje? O livro está em branco. O que é que eu quero escrever? E o anjo estava lá esperando para escrever, ou quem que estava? O que é que o Marcelo vai fazer hoje? Eu vou escrever. Aí eu falei, o anjo. Eu imaginei o anjo lá pronto para escrever dentro do livro. Eu falei, anjo, vamos embora, vamos andar comigo hoje, você vai escrever muita coisa boa. Eu saí na rua, irmãos, e comecei a pregar a palavra de Deus. Preguei para um, preguei para outro. Uma pessoa aceitou Jesus, outra aceitou Jesus, e eu falei, anjo, que bênção, pode escrever isso daí, que hoje o Marcelo saiu ganhando almas para Cristo. Isso, irmãos, é maravilhoso. Tudo que você está fazendo, você está realizando, sejam obras boas ou obras más, está sendo escrito. A Bíblia diz que cada palavra que nós falarmos vai ser trazida novamente a juízo diante de Deus. Toda palavra frívola, ou toda palavra que for falada contra as coisas de Deus, vão ser trazidas a juízo. Vão ser escritas nesse livro, e esse livro vai ser trazido para que essas palavras ou as obras sejam trazidas a juízo. Vou ler um versículo aqui para vocês verem o tanto que é sério. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu vos digo, o seu próprio Jesus falando. Quando você comprar uma Bíblia, que você vê a Bíblia em vermelho assim, escrita em vermelho, é o próprio Jesus falando essa palavra. O próprio Jesus dizendo assim, mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras serás condenado. Então você imagina, tanto que é maravilhoso Deus nos ensinar. Vocês lembram do ensino que nós aprendemos? Que nós temos um quartinho, que é o nosso pensamento, que nós podemos nos ver ali, ver se nós estamos alinhados, para depois nós sairmos para fora. Então por isso que a palavra de Deus diz, antes de você falar alguma coisa, você tem que pensar se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser realmente para o bem de alguém. Porque o que age precipitado, ele peca. Por isso que é melhor você acalmar, você não falar nada, fica calado, pensa no que você vai dizer, vê se Deus concorda com aquilo que você está pensando. Se você sentir paz no seu coração, se Deus testificar no seu coração, falar isso mesmo, essa palavra é boa, pode falar.
Aí você tira aquela palavra do seu coração e apresenta para aqueles que vão te ouvir. Aí a Bíblia diz: toda palavra que você falar, que seja para a edificação das pessoas que vocês vão te ouvir, para edificação, consolação, para exortação, para contribuir de alguma maneira para aquela pessoa que te ouvir, ela se sentir bem junto com você. As palavras, irmãos, elas podem destruir e podem edificar. Se você usa bem da palavra, você vai edificar muita coisa. Você vai edificar sua casa, sua família, você vai edificar os seus projetos, porque a palavra tem poder. Deus, ele trouxe à existência todas as coisas pela palavra. E não é a palavra que vai ser colocada nos livros naquele dia. Vai ser colocado cada palavra. O irmão Leonildo escrever a vida do irmão Leonildo. Vai escrever a vida de cada um de nós diante de Deus. Amém? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente meditar sobre a história de Israel e ver que na realidade cada um foi dito dele no livro das crônicas e dos reis, para que a gente conhecesse a história deles como exemplo. Vamos abrir lá 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e 14. E vai falar da história do rei Saul. 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e 14. As últimas palavras que falaram aqui sobre o rei Saul. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora. E não buscou o Senhor, pelo que ele o matou. E transferiu o seu reino a Davi, a filho de Jessé. Então o primeiro rei de Israel, a palavra de Deus diz que ele foi tirado do trono pelo próprio Deus, porque ele foi desobediente a Deus. Imagina Saul vendo a história dele agora sendo contada. E ele falava para ele mesmo: por que eu não obedeci? Por que eu não fui fiel? Por que eu não fiz alguma coisa diferente? Para eles escreverem sobre mim algo diferente. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29 ao 31, vai falar sobre Salomão. Salomão, a gente sabe que foi o rei mais sábio da face da terra. Quem nunca leu os provérbios de Salomão, o livro de Cantares, ou as palavras tão sábias de Salomão, que você fala: nossa, Salomão foi um homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz que foi escrito também o que ele fez de errado. E olha o que a Bíblia diz, ó. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29 ao 31. Quanto ao restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Então descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aí aqui fala os últimos atos ali de Salomão, conta a história dele, o que ele fez. E 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 13, vai falar sobre o que é que Salomão fez de errado. Como é que ele se corrompeu? 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 13. Ó. O título aqui é os pecados de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e betéias.
das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o seu coração para seguir-lhes aos seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe corromperam o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe corromperam o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completo, leal para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que ele 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe tinha dito. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha para ver, irmãos. Todavia não farei nos teus dias, por amor de Davi, seu pai, da mão de teu filho rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que escolhi. Aqui, irmãos, a Bíblia diz sobre o que foi escrito sobre Salomão, a história de Salomão. Você imagina Salomão lendo a própria história, vendo lá os feitos que ele fez. Ele fez jardins maravilhosos com a sua sabedoria. Ele fez cidade, edificou cidades. A palavra de Deus diz que Salomão foi visitado pela rainha de Sabá. Ele ficou conhecido em todos os reinos como um homem que fosse realmente sábio, um homem que fosse inteligente, que fizesse grandes feitos, maravilhosas obras. Só que a biografia dele foi manchada por causa dos pecados da velhice dele. Como ele fez errado, como ele se corrompeu por causa das mulheres. Ele foi influenciado e sacrificou a outros deuses que a Bíblia Sagrada diz que eram demônios naquele tempo. E aí a palavra de Deus diz que a biografia, o livro das obras de Salomão ficou manchado por causa do pecado. 1 Reis capítulo 12, versículo 26 ao 33, vai falar da desobediência de Jeroboão, que foi outro rei de Israel. 1 Reis capítulo 12, versículo 26 ao 33. Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi, tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e me tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós subir em Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. Isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos
e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, do 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. E em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizeram em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então Jeroboão, irmãos, ele tirou o povo de subir em Jerusalém para adorar o Senhor. Ele desviou o povo do objetivo que Deus tinha falado, enganando o povo, fazendo 2 imagens de escultura e colocando ali em Samaria, para o povo não ir mais para Jerusalém. E aí a palavra de Deus diz que a biografia dele, o livro das obras de Jeroboão foi manchado também. Ele ficou comandando 10 das tribos de Israel, e ele fez isso desviando o coração dele das coisas do Senhor. Aqui também, irmãos, a gente vê cada um dos reis de Israel, a palavra de Deus dizendo se eles fizeram certo ou errado. No livro das crônicas, sempre falava assim: não estão escritos nos livros das crônicas as obras que esse rei fez? Vamos citar mais um que vocês viram. 1 Reis capítulo 22 ao 39. 1 Reis capítulo 22, versículo 39. Quanto ao restante dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Então fica claro pela palavra de Deus, que Deus ele escreveu livros, e esses livros no céu tem como exemplo também como era feito a escritura ou aqueles livros dos reis de Israel. E aqueles que fizeram coisas boas, foi escrito coisas boas deles. A palavra de Deus diz do rei Asa, que foi um rei muito bom. O Josafá, que foi outro rei muito bom. O que Davi fez também foi escrito, mas a Bíblia cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente vai ver pela palavra de Deus, o que nós vamos deixar de legado, o que nós vamos deixar de escrito nesse livro. Hoje a Bíblia diz que os seus atos foram escritos em livros. O que você fez, o que eu fiz, desde quando nós levantamos cedo. Tudo que você fez foi anotado. Seu esforço de estar aqui hoje, a sua, às vezes, coragem de vir cá na frente e cantar um hino, às vezes que você deu uma palavra aqui na frente, como você falou para influenciar aqueles que estavam aqui na igreja, tudo está sendo escrito. Então cabe a nós entender isso de coração e falar: Senhor, eu quero escrever no livro das obras do céu coisas boas a respeito de mim. Tem misericórdia de mim, me ajuda. E aí, como eu falei para o Robson esses dias para trás, estava conversando com meu sogro, eu falei para ele: Robson, eu tenho orgulho da minha história quando eu estava lá no presídio em Sacramento evangelizando. Quando eu pegava um radinho lá numa mão, pegava a Bíblia em outra e ia sozinho, fisicamente falando, no presídio evangelizar. E fiquei ali no ano de 2009. Eu lembro que quarta e quinta-feira eu ia lá, falava, e eu falava com o coração.
Eu falava, arrepende, faz isso, faz aquilo, e mostrava para aquele povo ali o caminho de Deus. Depois o delegado onde estava ali aqueles presos, ele me chamou lá, ele falou, eu estou vendo que você vem cá sempre trazer a palavra, já tem um tempo, então eu quero que você escolha um versículo para colocar pintado, que a gente vai reformar aqui o pátio do presídio aqui da cadeia. Eu quero que você escreva um versículo. Você traga um versículo que eu vou colocar na parede do presídio. Aí eu orei a Deus, cheguei lá para ele e falei, ó, Deus me deu esse versículo. Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então orareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Aí aqueles presos que estavam ali, angustiados, eles tinham a palavra de Deus, que Deus trouxe eles ali para eles pararem de fazer o errado e passar a fazer o certo, que tinha um projeto maior para eles, que o que eles achavam que era mal para eles, Deus ele transformava aquilo em bênção se eles obedecessem. E eu tive o prazer de participar disso. Foi escrito no céu, irmão. Às vezes o pastor é chato contigo, às vezes eu vou falar para te chamar a atenção, mas eu sei, porque eu estou vendo que você não está vendo às vezes. Eu estou querendo te treinar, eu estou querendo te preparar para você ser um bom obreiro na casa de Deus, para você ser uma pessoa que produz frutos de excelência para Deus. Como eu falei para minha esposa, a Carol foi junto comigo no presídio evangelizar. Às vezes a gente passava férias aqui, deixava de fazer tudo que a gente queria, pegava a Bíblia, ia lá no presídio pregar a palavra de Deus. Tinha 2 pavilhões lá, um a gente pregava na quarta e o outro a gente pregava na quinta. As nossas férias a gente passava fazendo isso. A minha esposa também me acompanhou, a gente foi no hospital municipal, de leito em leito, pregar a palavra de Deus. Então, a gente tem uma história lá, escrita também, que já passou, já foi consumada, já está escrito, não tem como mudar mais. Você sabia que o livro das obras não tem como apagar mais? Você sabia disso? O que fez ontem, irmão, já foi feito. Não tem como apagar, acabou. Então hoje é um tempo diferente. Hoje, o que é o presente nesse lugar, eu posso direcionar o jeito de pregar para outro lado. Você pode direcionar o jeito de você ouvir, o jeito de você se comportar na igreja de outro jeito. E pode ser escrito, aquele irmão no culto lá, ele estava prestando atenção, ele estava ligado, ela estava recebendo a palavra, ele estava recebendo, ele estava atento à palavra de Deus que estava sendo falada. Você sabia que nesse lugar tem anjos aqui? A palavra de Deus diz que é dessa maneira. E aos teus anjos acampará, ao redor daqueles que amam a Deus e temem. Dará ordens aos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam e temem a Deus e os livram. Então nós temos esse testemunho da palavra, e o nosso coração pode hoje saber que é assim. Você imagina, se Deus te contou que é assim, e você olha o seu livro, eu tenho, vamos pôr, 43 anos de idade, eu tenho. Tanta coisa que pode ser escrita até eu chegar no céu. Tanta coisa que pode escrever da sua vida ainda até você chegar no céu. Amém? Agora nós vamos focar no ensino agora. Eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos focar que o livro da Bíblia, irmãos, ele tem 7 selos. Quantos selos tem no livro da Bíblia? 7 selos. 7 selos é como se fossem 7 cadeados. 7 selos como se fossem 7 obstruções ali, ou 7 cadeados,
que não deixava ele ser aberto. E cada selo daquele tinha um porquê dali. Tinha que acontecer alguma coisa para aquele selo poder ser aberto. Deus, ele colocou as regras, ele colocou as condições para que o livro da vida fosse aberto. E aí a palavra de Deus diz que Deus, ele falou, a condição para a humanidade ser salva é essa. Aí Jesus falou, envia-me a mim, eu vou. E aceitou as condições de Deus. Por isso que Jesus, ele foi cumprir uma por uma. Tudo que Jesus fez, a forma que Jesus agiu na terra, a forma que ele realizou na obra, a forma dele obedecer, foi destravando as coisas do céu, foi cumprindo cada item que Deus falou para ser cumprido, para a salvação da humanidade. Aleluia! Jesus, ele foi ganhando direito. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Quando ele cumpriu toda a escritura, Deus, ele falou, pronto, esse pode abrir o livro da vida. A humanidade agora pode ser ajudada por alguém. Como João, ele falou, ele olhou lá e falou, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro da vida. Não tinha jeito para a história da humanidade, a humanidade estava perdida. Jesus Cristo, ele enfrentou a morte, enfrentou o sofrimento, enfrentou a vergonha, enfrentou a dor, para que hoje eu e você tivesse esperança de saber que o nome que foi escrito no livro da vida vai ser salvo. Quem escreve o nome no livro da vida é o próprio Jesus Cristo, o único que pode estar manuseando o livro da vida, como a Bíblia diz, o João, ele falando, ninguém podia nem sequer olhar para ele, não podia encostar no livro da vida, não podia olhar para ele. O livro que era mais vigiado, mais guardado, tinha tantas condições para encostar no livro da vida, para lidar com o problema da humanidade, que Deus, ele falou, só tem um jeito. E Jesus cumpriu essa forma que Deus estabeleceu. Então Jesus é o nosso herói, irmãos. Jesus, ele é a nossa salvação. Jesus é o dono dessa igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por ele. O único que pode ajudar o ser humano é Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender o que aconteceu quando abriu esses selos, os 7 selos. A gente viu que o que estava à direita, que é Deus, ele pegou o livro e entregou na mão de Jesus. Quando Deus entregou o livro na mão de Jesus, no céu fez uma festa muito grande, todo mundo começou a louvar, cantar, falar glória a Deus, vai acontecer, vai ser julgada a humanidade, vai abrir o livro da vida, vai ser solucionado o problema da humanidade, o céu fez festa ali. Só que quando Jesus, ele começa a abrir o livro da vida, ele começa a haver a manifestação do juízo de Deus na face da terra. Então o que acontece quando abre o livro da vida? Jesus, ele fala, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou tirar o pecado da humanidade. Eu vou pegar aquele que está desobedecendo e vou colocar ele no inferno agora, para sempre, no lago de fogo. Jesus agora, ele é nosso advogado, mas quando ele começa a abrir o livro da vida, ele vai julgar a humanidade, ele vai trazer juízo às obras da humanidade. Aí é que está o problema, irmão. Você imagina, eu tive um sonho um dia, que eu fiquei maravilhado e aterrorizado ao mesmo tempo. Eu olhava para cima, a lua começava a se aproximar da terra, ficava tão grande, e quando ela se aproximava da terra, a gravidade da lua começava a mover tudo que tinha aqui na terra. Começava a sair terremoto, começava maremoto, começava tempestade, fogo, coisa mais horrível. E as pessoas começavam a correr de um lado para o outro, e via aquele brilho no céu, e via que era Jesus. E as pessoas queriam se esconder de todo jeito de Jesus, porque não estava pronta para encontrar com Ele. Você está pronto para encontrar com Deus hoje? Você está pronto para olhar para Jesus e falar, Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, eu vou me encontrar com o Senhor.
Amém? Então, vamos ler na Bíblia Sagrada para que o seu coração esteja pronto. Você entendeu o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Quando abriu o primeiro selo do livro da vida. Como a gente aprendeu, o livro da vida tem quantos selos, irmãos? 7. 7 selos. Ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó: quando vi o cordeiro, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então o que aconteceu quando abriu o primeiro selo? O anjo com voz de trovão falou: vem cá, João, deixa eu te mostrar. Mostrou para João um cavaleiro num cavalo branco. Qual a cor do cavalo? Branco. Então no primeiro selo, João viu um cavaleiro num cavalo branco. E o que tinha de diferente nesse cavaleiro? Ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Agora eu pergunto para vocês, quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Quem vocês acham que é o cavaleiro do cavalo branco? Jesus. Jesus. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Quem que é o cavaleiro do cavalo branco? É como se, quando abriu o primeiro selo do livro da vida, Deus ele autorizou: Jesus, vai triunfar, o Senhor é rei, vai fazer o que tem que ser feito. Jesus ele pegou o arco, foi colocada a coroa dele como rei, e ele saiu no cavalo branco para vencer, e estava ali vencendo, vitorioso. Agora, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ó, fala sobre o cavaleiro do cavalo branco. Vi os céus abertos e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Como é que chama o cavaleiro? Fiel e verdadeiro. Fiel e Verdadeiro. Ou noutra versão fala aí, Verbo de Deus. Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro é bom ou ruim? Bom. Então o primeiro cavaleiro é bom ou ruim? Bom. Cavalo branco. Ele está ajudando a fazer coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas. Olha, como é que era esse cavaleiro? Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou muitas coroas, sentido de honra, de glória, de autoridade. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Então qual que era o único que estava com as vestes salpicadas de sangue? Só o Jesus. Os outros estavam limpos ali por causa da obra que Jesus fez. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. É a palavra de Deus. Espada afiada é a palavra que vai julgar a face da terra. Ela vai se transformar para muitas pessoas em uma espada que vai destruir as pessoas. Por quê? Porque ela vai contra o pecado de todos os que estiverem desobedecendo.
Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo só? Aí continua aqui, ó. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e juntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Viram quem é o cavalo branco? Será que ele vem para a face da terra para deixar o povo à vontade? O que Jesus vai fazer quando abrir o primeiro selo? O que a palavra de Deus diz que ele vai fazer? Ele vai triunfar sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo que é de errado na face da terra. Você lembra daquele que foi vencido na cruz do Calvário aos olhares de todas as pessoas? Aquele que foi crucificado, que as pessoas olharam e falaram: ele perdeu. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus deu poder por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Deu poder para Jesus agora enfrentar o pecado das nações, para confrontar o pecado das nações, para chegar diante de reis, diante do Brasil, diante dos Estados Unidos, diante de todos os países e falar: vocês estão pecando contra o Senhor, vocês estão seguindo o anticristo, seguindo o diabo, seguindo as coisas erradas. Falando para os políticos: vocês se arrependam, porque agora vocês vão encarar agora o juízo de Deus na face da terra. Aquele que aceitar a marca da besta, a imagem, a marca da besta na fronte ou na testa e na mão direita, a Bíblia diz que ele vai ser condenado junto com o falso profeta, o anticristo, junto com aqueles que estão desobedecendo a Deus. E Jesus que vai condenar todos eles no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O que vai acontecer quando abrir o segundo selo? Então o que aconteceu quando abriu o primeiro selo? Saiu um cavalo branco com um cavaleiro, e tinha um diadema e uma coroa na cabeça, não é isso? Vencendo para vencer. Agora Apocalipse capítulo 6, versículo 2, segundo selo. Olhei e vi um cavalo, versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, qual que era a cor do cavalo? Vermelho. Do segundo selo, vermelho, não é isso? E esse cavaleiro era o quê? Ele era o anjo da guerra. Cavalo vermelho veio o anjo da guerra. Então esse cavaleiro fez com que as pessoas começassem a guerrear umas com as outras e se matar umas às outras. Agora o terceiro selo, a
Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa o cavalo preto? O que vocês acham? Cavalo preto, do terceiro selo que foi aberto. O que ele significa? O que esse cavalo preto, esse cavaleiro do cavalo preto vai fazer na face da terra? Juízo. Vai fazer o quê? Vai trazer fome. Uma fome muito grande. As pessoas vão passar uma fome tão terrível como nunca passou na face da terra. Agora o 4º selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, vi e ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, qual que era a cor do 4º cavalo? Amarelo. Amarelo. O que ele significava? A morte. A morte vai destruir, vai trazer muita morte, pela fome, pela espada, pela peste, doenças, onde nunca se houve na humanidade. Tanta doença vai acontecer no dia da grande tribulação, quando Jesus começar a julgar a face da terra, do jeito que tem que julgar na grande tribulação. Então esse cavalo amarelo, ele é um juízo de Deus que vai trazer muita morte. O próprio inferno seguia esse cavalo amarelo. As pessoas iam morrendo e iam direto para o inferno. O 5º selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um deles vestes compridas e brancas. Foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como também eles foram. Então, o 5º selo foi aberto. O que significa o 5º selo aberto ali do livro da vida? Tudo isso é Jesus abrindo o livro da vida. Ele abriu 5 selos até agora. No 5º selo, o que aconteceu? Ele viu debaixo do trono ali muitas pessoas falando: até quando, Senhor? O Senhor não julga a história da humanidade? Até quando o Senhor não julga aquelas pessoas, faz justiça para aquelas pessoas que estavam sofrendo, que morreram por causa do testemunho do teu Evangelho? Você já imaginou no céu ter pessoa falando desse jeito para Jesus? Senhor, eu morri lá na terra, lá da forma mais cruel, como Pedro morreu, como Paulo morreu, injustiçado ali. O sangue de Paulo, o sangue de Pedro, o sangue daqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus, ainda não foi julgado, ainda não foi feita justiça a respeito disso na face da terra. E a Bíblia diz que Jesus ele vai fazer justiça. Mas aí o que Jesus falou? Espera mais um pouquinho. Deu vestes brancas para eles, preparou eles ali, falou: espera mais um pouquinho, até que se cumpra o tanto de pessoas que tem que morrer testemunhando a minha palavra.
Então o que significa o quinto selo? Se você quiser falar sobre isso, a justiça para as obras dos santos. Feita justiça para aqueles que se esforçaram para fazer a obra de Deus, que foram injustiçados na face da terra. Justiça para as obras dos santos. O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha para ver, irmãos. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O sexto selo, irmão, vai vir a ira de Deus sobre a face da terra. Está chegando, está abrindo o livro da vida. Está só faltando mais um selo só para abrir o livro da vida. E aí o que aconteceu quando abriu o sexto selo? Jesus se aproximou da terra e todo mundo começou a se abalar, todo mundo começou a apavorar, caiu de um lado para o outro, todo mundo começou a esconder dentro dos buracos da terra, com medo da manifestação, da presença do Cordeiro de Deus, da ira de Jesus Cristo quando chegar para julgar a face da terra. Você lembra do sonho que eu tive? Que eu falei que a lua, como se ela estivesse grande assim, começasse a trazer um fenômeno muito grande na face da terra, e Jesus aparecia no céu, aquele resplendor, aquela glória. E sabe o que eu senti na hora que eu percebi Jesus chegando? Rapaz, ele está bravo demais. Vocês têm coragem de chegar perto de Jesus, ele bravo, ele para julgar o pecado da humanidade? Nós estamos acostumados, irmãos, com Jesus bonzinho, com Jesus misericordioso, com Jesus compassivo. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele vai cumprir a justiça de Deus, ele vai cumprir na sede e fome de justiça para julgar a humanidade, na ira de Deus, na ira santa de Deus de julgar a humanidade. Ele vai ser o juiz sobre as causas da humanidade, ele vai julgar cada obra que a humanidade fez. E aquele que tiver em falta com Jesus vai se apresentar diante dele e vai sofrer a ira de Deus. Amém? Da ira do seu Cordeiro. Sétimo selo, Apocalipse 8. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aqui, irmãos, vocês observaram que é o último selo para abrir o livro da vida. Quando a palavra de Deus diz que Jesus, ele apertou o último selo, ele abriu o último selo, com isso abriu o livro da vida, a palavra de Deus diz, os anjos prepararam junto com eles e trouxeram incenso, e
trouxeram as orações dos santos. Aí tem um mistério, irmão. Você sabia que Deus ele vai levar em consideração a oração de cada um de nós para julgar a humanidade também? Você lembra às vezes que a mãe falou: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele leva em consideração essa oração para julgar a humanidade, julgar o filho. No momento que o pastor fala: Senhor, abençoa a igreja, abençoa aquele irmão, aquela irmã, não deixa ele se perder, não deixa ele se perder. Deus está olhando, está trazendo aquela oração diante dele para julgar a humanidade. Naquele momento, irmão, Jesus ele vai levar em consideração as orações de todas as obras, as orações da igreja e vai julgar segundo a reta justiça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que tem tanta coisa para te entristecer, para te deixar triste, deixar assim angustiado. Tinha tanto lugar para você estar. Você está aqui no estudo da palavra de Deus. Feche os seus olhos por um momento. Se você está aqui, se Deus está te dando um conhecimento das coisas vindouras, ou do que vai acontecer quando abrir o livro da vida, Deus está querendo que o seu coração se prepare. Deus está querendo que o nosso coração se prepare, que você esteja pronto para encontrar com o Cordeiro de Deus no dia da ira do Cordeiro, no dia da ira de Deus. Se o seu coração tão somente estiver pronto, Jesus ele vai te dar vestes brancas ali, você vai estar seguro no céu ali, vai estar preparado para encontrar com a sua recompensa, como está escrito no livro das obras, o livro de cada coisa que você fez para Deus não foi esquecido. Jesus vai te recompensar naquele grande e maravilhoso dia. Aleluia! Aleluia! Deus está te dizendo hoje, está me dizendo, vale a pena seguir Jesus. Jesus é vencedor, Jesus é vencedor. Jesus é justo juiz. Jesus ele não vai deixar se corromper, não vai deixar a injustiça prevalecer no céu, o pecado prevalecer no céu, não. O pecado foi destruído, foi desfeito ali na cruz. No céu não entra pecado. O pecador que se não se arrepender, não se converter, não abrir mão dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que ele vai ser condenado juntamente com o diabo e os seus anjos no dia do juízo final. Deus ele quer que o nosso coração esteja pronto. Se o seu coração hoje está aqui e não consegue, fala: Senhor, eu sei que é a verdade, eu sei que realmente eu preciso estar pronto. Peça para Deus, fale para Deus nesse momento, fala: Senhor, está difícil, Senhor, mas eu quero ser salvo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, da minha família, não deixa o pecado reinar sobre a minha casa, sobre a minha família, não deixa eu ter um comportamento que vai ser escrito no livro das obras ali, eu vou ser envergonhado no dia do juízo final. Eu escrevo uma história maravilhosa na tua presença, uma história que eu tenho orgulho de contar. Eu falo, graças a Deus que alguém me despertou e hoje eu estou fazendo essa obra. Você vai olhar para trás e falar: glória a Deus que eu fiz aquela obra ontem. Glória a Deus que eu falei aquelas palavras ontem. Glória a Deus que eu me comportei dessa maneira ontem. Ontem, irmão, já acabou, já foi consumado, já foi escrito, não tem como você apagar mais, acabou. Mas agora, o presente, você pode fazer diferente. Deus ele te chama para se arrepender, para se converter do seu mau caminho, para se voltar a Deus. E Ele é misericordioso para te perdoar. Hoje Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo que quer que a gente se converta, se arrependa, para que Ele perdoe. Como Jesus ele falou: não vim julgar a humanidade, eu vim salvar o que se havia perdido. O mundo já está condenado. Mas aquele que ser chamado por Jesus e ouvir a sua voz, ele tem sim a salvação de Cristo. Por isso coloque o seu coração diante dele essa noite. Senhor Jesus, Deus de glória, o Senhor traz a tua palavra para nos, Senhor, para nos
Deus de glória, Senhor, para nos alertar, para nos anunciar, Pai, o que vai acontecer no dia do juízo final. Dia do juízo final, Pai. Foram abridos os livros. Os seres humanos vão ser julgados pelos livros, as obras que foram escritas nos livros. Rei Macaco Bias. Rei Amanaios. Espírito Santo de Deus, vai ser escrito, Senhor, a obra de cada um de nós, Senhor. Desse homem, dessa mulher. Deus de glória, a obra da tua igreja está sendo escrita, Pai. A obra esquecida, Senhor, pelo pastor, ou pela mãe, pelo pai. A obra que esse irmão não lembra mais, essa irmã não lembra mais, mas foi escrita. A hora que essa irmã levantou de madrugada e orou, a hora que esse irmão levantou, a hora que estendeu a mão e ajudou alguém, Senhor, deu comida, a hora que tratou bem essa pessoa, Pai, a hora que visitou, a hora que teve compaixão, a hora que influenciou para as coisas boas, a hora que chamou para ir para a tua casa, a hora que relevou, deixou para lá, a hora que trouxe uma palavra de reconciliação, de pacificação, uma palavra de esperança, foi lembrado, foi anotado, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, para que essa igreja tenha obras maravilhosas, que esses livros sejam escritos por obras maravilhosas, segundo a Tua, Senhor, vontade, o Teu querer, Pai. A obra de cada um de nós seja uma obra para glorificar o Teu santo nome. Que cada palavra que sair da nossa boca seja para a edificação do nosso próximo, para fazer o bem daqueles que ouvem. Em nome de Jesus, e também, Pai, o Senhor fala em Tua palavra que foi aberto outro livro, que é o da vida. Nós sabemos que o livro da vida tem 7 selos, e que cada selo desse representa um juízo, representa uma manifestação, Senhor, da justiça de Deus sobre a face da terra, porque o Senhor é justo juiz, Senhor. O Senhor recebeu autoridade para abrir o livro da vida, para, Senhor, julgar a humanidade, para tratar dos assuntos da humanidade, Pai. O Senhor tem a forma de recuperar o ser humano, o Senhor tem a forma de transformar o ser humano. Por isso, Senhor, apresentamos diante de Ti o nosso coração e pedimos, em nome de Jesus Cristo, seja o nosso coração ajudado, seja o nosso coração, Deus de glória, alcançado pelo Teu perdão essa noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa, Senhor. Livra o nosso coração da condenação eterna, da morte eterna, do sofrimento eterno. Traz ao nosso coração, Pai, um aviso sempre quando estivermos distanciando do Senhor. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração para sermos usados, para alertar outras pessoas. Que a voz que o Senhor colocar em nossos lábios, as palavras ecoem, Senhor, e cheguem nas pessoas que o Senhor tem para a salvação na face da terra, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, ajuda o nosso coração a ser, diante de Ti, Senhor, vitoriosos em cada momento da nossa vida, Pai. Como foi falado, que o nosso coração descanse, quando faltar o alimento, pão de cada dia. O nosso coração tão somente olhe a Ti, Senhor, e venha o pão de cada dia sobre as nossas mesas em tempo oportuno, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, assim te agradecemos. Amém. As palmas louvam o Senhor.